Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje, domingo, 28 de setembro, a gente vai fazer, uma análise mais aprofundada da história fundamental de Abraão. Vamos explorar o chamado dele, a aliança com Deus e aquela promessa central que, segundo as fontes, aponta direto para Cristo. A ideia é conectar essa narrativa toda, especialmente como Ellen White interpreta e aplica isso para a geração de Josué para a gente tirar lições sobre fé, obediência e a herança que Deus oferece, Ok, vamos dar uma olhada nisso com mais calma. Sim, é chave começar por aí. Para a gente entender bem a missão e os desafios de Josué, a gente tem que voltar na aliança com Abraão. A geração de Josué estava mesmo, num ponto decisivo, sabe? À beira de possuir a terra prometida a Abraão, séculos antes, E isso depois de uma longa caminhada de 40 anos no deserto. Quer dizer, entrar em Canaã não era só uma conquista militar, era o cumprimento de uma promessa antiga. E exigia o mesmo tipo de fé, Aquela fé que Abraão demonstrou. E vale lembrar que essa promessa se encaixa num plano ainda maior, As fontes indicam que o plano de salvação, ele foi delineado lá no Éden. Lá em Gênesis 3, verso 15, com a promessa daquele descendente que venceria o mal. Então Deus renova e especifica essa promessa para Abraão, designando ele como o patriarca da linhagem por onde esse libertador viria. Abraão é chamado para ser uma peça-chave nesse projeto todo de redenção. E o começo dessa jornada é muito marcante. Deus chama Abraão para deixar Ur dos Caldeus. Olha, isso não era pouca coisa, não. Significava abandonar a terra natal, os parentes, toda a estrutura social, religiosa, idólatra. E o ponto mais, intrigante, ele parte sem um mapa, sem saber direito para onde ia, baseado só na palavra de Deus. Isso exige uma confiança, extraordinária, uma obediência que desafia a lógica da gente. Como é que alguém toma uma decisão tão radical só com base numa promessa? É um ato de fé pura. E as fontes destacam isso, que essa fé foi provada muitas vezes, ao longo de décadas, não foi só uma vez, sabe? Aos 75 anos, ele recebe o chamado para sair. Depois, aos 99, já velho, e Sara estéril, recebe a promessa de um filho. E mais tarde, naquele teste que, desafia a nossa compreensão, ali pelos 120 anos, ele é instruído a oferecer Isaac, o filho da promessa, em sacrifício. Isso não são só incidentes, São momentos que mostram a profundidade da entrega que Deus estava, cultivando em Abraão. Essa progressão é impressionante mesmo. E no centro disso tudo está a aliança, certo? Com essa promessa de descendência que parece tão central. Exatamente. Deus formaliza essa relação com Abraão por meio de uma aliança, Garantindo que ele seria pai de uma multidão, de muitas nações. O que é notável aqui é a firmeza dessa promessa divina, mesmo quando, as circunstâncias naturais gritavam o contrário. A idade de Abraão, de Sara, tornava isso humanamente impossível. Mas Deus reafirma sua palavra. Mostra que os planos dele não estão limitados pela nossa realidade física ou pelo tempo. A aliança é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus, A gente falou da descendência. As fontes mencionam um duplo significado para essa promessa da semente. Você podia explicar um pouco mais isso? Parece um ponto-chave mesmo. Com certeza. É um conceito rico, fundamental. Por um lado, a promessa apontava para uma descendência literal. O povo de Israel, que ia se tornar numeroso como as estrelas, como a areia do mar. Essa nação teria um papel específico na história da salvação. Mas, de uma forma ainda mais profunda, e teologicamente significativa, a promessa se referia à semente no singular, Jesus Cristo. Entendi. Ele seria o descendente supremo de Abraão, aquele que cumpriria a promessa original lá do Éden, trazendo salvação não só para Israel, mas para todas as famílias da terra. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 16, explora bem essa distinção. Então, a aliança tinha essa dimensão nacional e também uma dimensão universal messiânica. Entendi. Essa dupla camada dá uma profundidade enorme para a história. Isso nos leva direto para a questão da fé de Abraão, que parece ser o motor de tudo isso,
Ele acreditou nessas promessas mesmo quando pareciam absurdas. Exato. Abraão é apresentado como o exemplo máximo da fé. Ele foi constantemente desafiado a confiar na palavra de Deus contra toda evidência, né? Seja sensorial ou racional. Ellen White, citada nas fontes, enfatiza que a fé genuína opera num nível diferente. Ela se apega à promessa e ao caráter de Deus, independente do que se vê. Não é uma fé cega, entende? Mas uma fé focada no Deus que prometeu. É confiar mais em quem falou do que naquilo que se vê. E é nesse contexto que surge o conceito de justificação pela fé, que é um pilar teológico importante, né? Gênesis 15, verso 6, diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, verso 3 repete isso. O que significa exatamente ser imputado para a justiça aqui? Olha, significa que Abraão foi declarado justo aos olhos de Deus, e não por causa de uma vida perfeita, sem erros, ou por cumprir alguma lei direitinho, mas por causa da fé dele, da confiança na promessa divina. A justiça não foi algo que ele conquistou, mas foi creditada a ele por Deus como resposta à crença dele. A fé foi o canal pelo qual ele recebeu um status de retidão que ele não tinha por si mesmo. É um princípio fundamental, né? A salvação e a aceitação por Deus vem pela fé na sua graça e promessa que se personifica em Cristo. Essa ideia de justiça creditada, não conquistada, é poderosa. E a aliança, como você mencionou, foi formalizada. Teve rituais envolvidos, né? Sim, sim. A aliança foi marcada por sinais bem tangíveis. Lá em Gênesis 15, tem aquele ritual impressionante, né? Com os animais divididos e uma representação de Deus passando pelo meio das partes. Isso era uma forma antiga de selar um pacto muito sério, onde quem passava ali dizia basicamente: que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar minha palavra. E o interessante é que só Deus passa, indicando que ele assume a responsabilidade total pelo cumprimento da aliança. Mais tarde, lá em Gênesis 17, a circuncisão é instituída como um sinal físico permanente na descendência de Abraão. E qual era o significado mais profundo da circuncisão? Era só uma marca física mesmo? As fontes sugerem que ia além disso, sim. Embora fosse um rito externo, ele apontava para uma necessidade interna, a circuncisão do coração, que é mencionada depois no Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio 10:16, 30.6, Jeremias 4.4, simbolizava a necessidade de remover a impureza espiritual, a teimosia e consagrar o coração para Deus. Era um lembrete visível da aliança, mas também um chamado para aquela transformação interior que só Deus podia fazer através da fé. Percebe-se então um plano muito bem arquitetado. Mas as fontes também falam de um aspecto estratégico na escolha de Canaã. Não era só uma terra qualquer, então. De jeito nenhum. Se a gente conecta isso com o quadro geral, como as fontes sugerem, a escolha de Canaã revela uma sabedoria estratégica impressionante. A aliança com Abrão não era só sobre gerar uma linhagem ou dar um pedaço de terra, entende? Era sobre posicionar o seu povo para uma missão global. Canaã ficava naquilo que a gente chama de crescente fértil, uma ponte terrestre vital que ligava 3 continentes: África, Ásia e Europa. Uma verdadeira encruzilhada do mundo antigo. Precisamente. Era o corredor por onde passavam as principais rotas comerciais, exércitos, ideias, influências culturais, tudo. Colocar Israel ali não foi por acaso. A localização geográfica privilegiada, junto com a promessa de uma descendência numerosa e a revelação divina que eles receberiam, capacitava Israel a ser uma luz para as nações, como diz Isaías 49, verso 6. O plano era que, a partir daquele centro estratégico, o conhecimento do Deus verdadeiro e sua promessa de salvação se espalhassem pelo mundo. A herança de Abraão tinha, desde o início, um propósito missionário global. Isso adiciona uma camada fascinante à narrativa toda, mas a realização desse plano dependia de algo crucial, tanto para Abraão quanto para a geração de Josué, né? Sem um elemento indispensável, aprender a aceitar o tempo e o modo de Deus.
Isso fica claro na vida de Abraão, que esperou décadas pelo cumprimento das promessas. E era vital para a geração de Josué, que precisava confiar nas estratégias divinas, por mais estranhas que parecessem, como marchar ao redor de Jericó, por exemplo. Aceitar o chamado de Deus implicava submeter a própria lógica, os próprios prazos, à soberania divina. Confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando a gente não entende o porquê ou o quando. E como a gente pode trazer essas lições para a nossa realidade hoje? As fontes falam de aplicações espirituais. Olha, as conexões são bem diretas, na verdade. O chamado de Abraão para deixar Ur é visto como um paralelo para o chamado cristão para deixar os valores e as práticas do mundo, aquilo que se opõe a Deus, e começar uma jornada de fé. E muitas vezes essa jornada também é rumo ao desconhecido, né? Confiando mais na promessa do que numa visão clara do caminho. E a Terra Prometida? Canaã se torna um símbolo poderoso da nossa herança final, a Canaã celestial, a vida eterna com Deus. A conquista de Canaã, com as lutas e vitórias pela fé, ela prefigura a jornada espiritual do crente. E claro, a promessa da semente encontra seu cumprimento definitivo em Cristo, através da fé nele, como Gálatas 3, verso 29, afirma claramente: "E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa." A fé em Jesus nos enxerta na linhagem espiritual de Abraão, nos tornando participantes da mesma aliança de graça. Isso conecta tudo de forma muito pessoal, né? E, voltando a Josué, como a história de Abraão preparou eles especificamente para os desafios que iam enfrentar ao entrar em Canaã? Eles ouviram falar de gigantes, cidades fortificadas, o medo devia ser real, imagino. Sem dúvida. A geração de Josué estava literalmente ali, acampada na beira do Jordão, olhando para uma terra cheia de inimigos poderosos, desafios assustadores. A tentação de duvidar, de recuar como a geração anterior fez, devia ser imensa. Nesse contexto, a história de Abraão não era só um relato histórico, era um testemunho vivo do poder de Deus e da eficácia da fé. Era a prova de que Deus cumpre promessas impossíveis para quem confia nele incondicionalmente. Abraão se tornou o grande modelo. Se ele pôde crer e receber, eles também poderiam. A entrega total e a confiança absoluta eram as chaves para herdar Canaã. Então a essência da lição que atravessa de Abraão a Josué e chega até nós é essa necessidade de entrega e confiança total. Precisamente. As fontes enfatizam que essas qualidades, fé inabalável diante do impossível, entrega completa dos próprios planos e recursos e confiança irrestrita na sabedoria e no poder de Deus, foram os elementos decisivos para a vitória de Israel em Canaã, sob a liderança de Josué. Não foi principalmente a força militar, mas a disposição de seguir a Deus por fé. E como isso se aplica na prática hoje em dia? O que significa repensar paradigmas ou renunciar a ideias pré-concebidas na nossa caminhada de fé? Significa estar disposto a questionar nossas próprias certezas, sabe? Nossos planos tão cuidadosamente traçados, nossa dependência da lógica humana ou dos recursos que a gente vê. Se a gente quer experimentar a plenitude da herança que Deus tem para nós, seja em crescimento espiritual, em serviço, em relacionamentos, talvez a gente precise da mesma atitude de Abraão e Josué. Permitir que Deus nos guie por caminhos que a gente não entende, que desafiam nossas expectativas, que exigem uma dependência radical nele. Significa soltar o controle e confiar que os caminhos dele, embora misteriosos às vezes, são sempre melhores. Isso, claro, levanta uma questão importante para a nossa reflexão pessoal, né? Em que áreas da nossa vida a gente ainda está segurando as rédeas com força? Onde estamos resistindo à direção de Deus porque ela parece lógica, desconfortável ou demorada demais para os nossos critérios? Onde precisamos exercer essa fé e confiança radical? Recapitulando então, a gente percorreu a jornada de Abraão, desde aquele chamado surpreendente em Ur, passando pelas promessas grandiosas, pela aliança divina, pelas provas intensas de fé, e vimos como tudo isso não só estabeleceu a base para a conquista de Canaã por Josué, mas continua sendo um modelo fundamental para a nossa própria experiência espiritual. A conexão é bem direta, né? Sim, a síntese é um convite à ação.
mas uma ação baseada na confiança. As narrativas de Abraão e Josué nos desafiam a confrontar nossos medos, nossas dúvidas, nossa tendência ao controle. Elas nos chamam a confiar profundamente na fidelidade de Deus, mesmo quando os métodos dele nos parecem estranhos ou as promessas demoram a se cumprir. A base de tudo é a confiança inabalável na sua bondade, no seu poder, na sua soberania, sabendo que ele está tecendo um plano maior, mesmo que a gente só veja alguns fios. E essa ideia me leva a uma provocação final, inspirada numa nota das fontes sobre as instruções aparentemente estranhas dadas a Abraão: sair sem destino, crer num filho na velhice, oferecer esse filho. A nota usava a expressão "não sufoque o artista", refletindo sobre a jornada de Abraão e a necessidade de Josué de seguir instruções divinas incomuns. Como podemos, na nossa vida cotidiana, evitar sufocar o artista? Ou seja, como a gente evita limitar Deus com as nossas caixinhas lógicas, nossas expectativas rígidas e nosso medo do inesperado? Como podemos cultivar uma disposição para permitir que Ele nos guie por caminhos surpreendentes, mesmo que eles desafiem nosso entendimento imediato, confiando genuinamente na sua promessa e no seu tempo, assim como Abraão foi chamado a fazer em grau máximo? Fica a reflexão. Até amanhã num próximo estudo. Até mais.